Paz e graça, irmão e irmã em Cristo Jesus. Os irmãos e as irmãs não entenderam bem a mensagem em relação à doutrina da santificação? Estão em dúvida? Então vamos comigo desenrolar esse rolo. Vamos! Nosso Deus não é Deus de dúvida e de confusão, e sim de paz. 1 Coríntios 14:33. Amém, irmão? Peço que enquanto eu explico a mensagem, que entrem comigo no meio desse visual incomparável dessa magnífica obra de Deus, que é a Mãe Natureza, que faz parte do meu dia a dia. Agora, vamos embora desenrolar esse rolo. Roda a vinheta. Não deixe o inimigo roubar a semente que vai ser plantada nos vossos corações neste momento. Marcos 4:11-9. Guardem essa mensagem para que possam crescer mais em sabedoria e conhecimento e se libertem das algemas espirituais que o escravizam interiormente e exteriormente no seu mais profundo ser racional, os fazendo de escravos fisicamente e espiritualmente. Irmãos, fazemos parte da família dos santos, dos justos, não porque deixamos de errar, de pecar, mas porque se arrependemos dos nossos pecados e nos convertemos pela fé ao Salvador Jesus Cristo. Ele sim é justo e santo. Ele é a causa meritorial de sermos vistos como santos e justos. Romanos 3:9. Pelo mundo, somos vistos e julgados pelas nossas atitudes, no comportamento, no falar, no caminhar, do antes e depois da conversão, diante das situações e das atitudes diárias. No processo de santificação, vamos deixando de fazer muitas coisas que fazíamos de errado e deixando de frequentar muitos lugares que não convém a um cristão frequentar. Aos olhos dos demais homens que não têm um convívio diário com o cristão, o classifica como um santo sem erros e perfeito. Mas isso não condiz com a verdade, com a realidade, porque a perfeição está somente em Cristo Jesus e não no homem. A família e as pessoas mais próximas que o rodeiam no seu dia a dia conhecem, sabem e veem ainda muitos de seus erros que não podem ser ocultos. Muitas das vezes iremos cometer erros que só os mais próximos irão perceber. Isso porque a guerra da carne contra o espírito é constante. Nem sempre o espírito vence. O homem, durante esse processo, ele vai continuar tendo problemas com a esposa, com os filhos e com todos aqueles que vivem ao seu redor. Sendo que ele, induzido e ensinado pelo Espírito Santo, vai se corrigindo gradativamente e cada vez mais melhorando a sua conduta e o seu comportamento, a tal ponto que mesmo com tantos erros, ele é irrepreensível por causa dos seus acertos, que são muito mais que os erros. Claro que tudo isso, de acordo com a doutrina da justificação pela graça de Deus mediante a nossa fé em Cristo Jesus, não nos compromete no processo de santificação e não faz com que o cristão deixe de fazer parte da família dos santos. Os cristãos em si assumem uma posição muito importante neste mundo, que é o de sal da terra e de luz do mundo. Mateus 5:13-14. Mesmo estando propício a muitos erros e pecados, aonde quer que botamos os nossos pés, tem que haver gosto, paladar
um bom aroma, luz e vida no ambiente com a nossa presença, 2 Coríntios 2,15. Isso porque todos os olhos estão nos observando, nos focalizando todo o tempo. Temos que ser diferentes dos demais. Para isso que o Espírito Santo de Deus nos ensina, nos capacita, nos dando dons e frutos para a edificação da santa e amada igreja, 1 Pedro 4,10. Peço que não cobram dos crentes uma santificação instantânea no ato da conversão. Se ele ainda não passou pelo processo, isso é colocar fardo pesado no ombro do cristão, e muitos não vão suportar. No processo de santificação, o cristão tem que ter a consciência e ser ensinado que ele ainda vai errar muito, vai pecar muito no percorrer deste processo que leva a vida inteira e que não é nada fácil, que nele há muitas tribulações para serem vencidas, para que estejamos mais preparados espiritualmente falando e agindo. 2 Tessalonicenses 1, 6, 7. Para que as trevas se tornem luz e os mortos ressuscitem e tenham vida em abundância. A doutrina da santificação é isso aí, irmão e irmã. É você se corrigir dos seus pecados, dos seus erros, esvaziar o seu egocêntrico, deixar o Espírito Santo fazer morada em você e limpar você dessa sujeira do mundo que está engodado no seu coração, te santificando cada vez mais, todos os dias da sua vida, sabendo que tudo isso que acontece é natural na vida do cristão e nada disso nos levará à perda da vida eterna, porque a salvação é pela graça, é dom de Deus mediante a nossa fé em Cristo Jesus, e não pelas obras. Efésios 2, 8, 10. Tudo que nos acontece durante o processo é para cada vez mais ficarmos parecidos com o Filho unigênito de Deus. Efésios 5, 12. O mestre, o pastor, a cabeça da igreja, o noivo, o salvador, é o pão da vida, João 6,35. Enfim, o único mediador entre nós é Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se és santo, se santifique mais ainda. Apocalipse 22, 11. Sem nascer de novo, sem nascer da água e do Espírito, sem se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus, 2 Coríntios 5,17, sem sofrer uma metamorfose e uma metanoia, que significa uma transformação física e mental, e sem perdão, sem fé, sem amor ao próximo, João 15,16, sem santidade, ninguém verá a Deus, Hebreus 12,14. Jesus é o nosso altar, Hebreus 13,10. Irmãos, espero que eu tenha tirado essa dúvida do coração de vocês, não só de vocês, mas de todos aqueles que ficaram também com essa dúvida. Uma reflexão: homens que vivem escrevendo a sua própria história não têm Jesus Cristo como alvo. Jesus morreu e ressuscitou, passou por tudo que passou, justamente para escrever a sua história juntamente com nós. O protagonismo pessoal é o caminho da insignificância, é o caminho da vergonha e o caminho da morte. Prestem muito atenção, prestem atenção, Comando até aqui nesta matéria, porque esta matéria, irmão, já está acabando. Então, eu desejo a cada um de vocês muita paz no coração e muita sabedoria para que possamos seguir juntos. Amém? Fiquem todos na graça de Deus
e na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Um abraço para cada um de vocês e um beijo no coração. Gostaram? Aprenderam? Espero ter eu ajudado a cada um de vocês, tá? Com essa matéria, porque vocês merecem tudo de bom. Um abração bem forte para cada um de vocês.